Boa tarde, Pelotas. Estamos iniciando mais um programa UPACAF e a Comunidade. Todo sábado, a partir das 13 horas, nós estamos aí, né, entrando na sua casa, né, e sempre trazendo os convidados, sempre diversas pautas que a gente discute aqui no programa UPACAF e a Comunidade, programa que tem mais de 25 anos, né, aqui na TV comunitária. E a gente agradece sempre o carinho de todos vocês que estão sempre nos assistindo. Pelotas, aconteceu aí, em Pelotas, né, a Conferência dos Trabalhadores da Saúde. E na sexta e sábado passado aconteceu a Conferência dos Trabalhadores da Saúde, lá em Porto Alegre, né, onde discutiu várias propostas. Aqui também foi tirado várias propostas e conseguimos tirar uma representante, né, representando as mulheres, que é a Francisca, que faz parte do Conselho das Mulheres e também, né, participando sempre do Conselho também da Saúde, participando, né, em vários setores, né, ligado à saúde e às mulheres, que é o mais principal, né, em defesa da mulher. Vamos começar pela conferência, né, que aconteceu, a conferência que aconteceu lá em Porto Alegre, qual foi as propostas que foi tirado, e também, né, a Francisca, que vai nos representar a nível nacional, né, foi escolhida lá na Conferência Estadual para representar Pelotas. Boa tarde, Francisca. Boa tarde, muito obrigada pelo convite. Tá sempre aqui na UPACAF e a Comunidade é também uma forma da gente dar a devolutiva, né, para as pessoas que depositam, enfim, né, essa confiança na gente, no trabalho também. Então, teve em Pelotas, né, a Conferência Municipal de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, então, e saí como suplente, né, delegada suplente aqui em Pelotas. Um dos delegados não pôde estar na data, e aí eu então fui representar Pelotas lá em Porto Alegre. Saiu uma delegação, né, daqui de Pelotas, juntamente com o Conselho de Saúde, Municipal de Saúde. É importante dizer que tivemos todo o suporte da Secretaria Municipal de Saúde, diferente de algumas cidades que não tiveram, né, a viabilidade de mandar suas representações. E lá chegando, nós, enfim, a delegação de Pelotas participou, fez uma linda e bela participação, né? Nós tivemos uma delegação com uma diversidade muito grande, tivemos professores ligados também a sindicatos, também tivemos as representações das mulheres, né, que foi muito legal. Então, a gente teve uma delegação bem diversa. E então, nós fizemos vários debates, né, inúmeros debates, foram dias intensos, né, de trabalho, foram 3 dias muito intensos de trabalho, sexta, sábado e domingo, começou numa sexta, né, e sábado e domingo, todo sábado e parte do domingo. E sábado foi, então, escolhida, né, os delegados. Eu saí como delegada da região sul, né, da Macro Sul, e eu e um senhor de Bagé, também, representando a zona rural. Então, foi interessante, porque nós tivemos que
defender por que nós gostaríamos de ir para a nacional, se colocar indo para a nacional. E foi muito, muito bom, né? E todos os debates. Um dos debates principais, como foi uma linha de frente mesmo, foi saúde mental e também foi a questão da redução da jornada de trabalho. Então, esses dois fatores foram importantes, né? Que girou em torno desses debates e foi também colocado em várias propostas, foram 9, vão subir 9 propostas, né, para a nacional, e que ficou disponível lá no Instagram do Conselho Estadual de Saúde. Então, quem quiser acessar os debates, a cobertura, fotos, como foi, tem tudo disponível lá no Conselho Estadual de Saúde, que agora a gente fica com... Pelotas tem um compromisso e a nível estadual também tem um compromisso de fazer a cobrança efetiva que o governo implemente as propostas que foram tiradas e debatidas e colocadas, né, no caderno. Está previsto a nacional quando? Que data mais ou menos? A nacional está prevista para agosto. Eu só não vou lembrar muito bem as datas, mas eu sei que é bem no início de agosto. E isso é importante, porque já é logo em seguida, né? Sim. Logo, agosto já está aí, então é rápido. E também está se tratando agora, que está retornando aí a Conferência da Cidade, né? Eu sei que o Conselho da Mulher, né, fez uma reunião livre, né, uma conferência livre, né, onde discute o assunto da mulher, né, e em relação ao que a mulher quer da nossa, o que a gente vê da nossa cidade, o que a gente quer da nossa cidade, né? E eu gostaria que nos falasse, né, como é que foi essa conferência. Conferência livre, né? Isso. Na Conferência das Cidades, então, o Conselho apoiou uma iniciativa da Frente 8M, né, da Frente Feminista 8M, e nós participamos e auxiliamos ali na elaboração dessa conferência livre. Tivemos várias representações que participaram ativamente das discussões, e das pautas principais é acessibilidade, transporte, moradia, né, foi o que mais apareceu dentro dessa discussão. E também o setor da educação, né, é o que mais apareceu ali. Então, o que as mulheres precisam da cidade? Precisam de acessibilidade, precisam de transporte público, precisam de moradia. A questão da moradia é uma questão de linha de frente, hoje em dia, dentro dos debates, né, quando a gente fala de enfrentamento às violências contra as mulheres, e também na pauta aí das discussões dos coletivos de mulheres, né? Então, moradia, educação e acessibilidade. E transporte público de qualidade, é o que a gente vem discutindo e que a gente espera que discutir com maior profundidade também, né, e com outros segmentos dentro da Conferência Municipal das Cidades. Isso vai acontecer agora dia 27 e 28, né, de junho, e que a gente vai debater, né? O PACAF também realizou aí uma reunião livre, onde a gente discutiu várias pautas, né? A questão de transporte, a questão, né, dos bairros, né? Quando a gente fala cidade, a gente vê os problemas que existem nos bairros, né? Falta de saneamento, falta de muita coisa hoje que não tem nos bairros, né? E que precisa de estrutura. O pessoal não entende por que faz conferência. A conferência faz porque faz com que o governo se compromete com aquela comunidade, se compromete com a cidade, dá vida aos movimentos sociais que estavam muito esquecidos, né? Passamos por governos aí que não ouvia a comunidade, não respeitava os movimentos sociais. Então, agora, né, através dessas conferências, faz com que a participação popular, né, comece a participar novamente, a buscar os seus direitos, né, tantos direitos que a gente perdeu aí, que ficou 4 anos praticamente aí,
o governo federal sem cuidar da nossa cidade, sem tratar dos recursos públicos que hoje é discutido através das conferências. Eu me lembro que eu participei de uma conferência estadual, municipal e estadual, né, e acabei indo para a nacional, da Conferência da Cidade. Foi das primeiras conferências que aconteceu. Hoje, muita coisa a gente vê que foi realizado. As habitações foi o SPAR, foi a questão da Minha Casa Minha Vida, o corredor do ônibus da Osório, da Deodoro, muitas habitações popular foi construído, foi tudo através da Conferência da Cidade. Então, por isso que é importante ter representante nas conferências, porque tem uma primeira etapa o município, segunda etapa o estadual e depois a nacional. Então, as organizações sociais tiver organizado no estado, no município e a nível de município e conseguir tirar a maior delegação, vai conseguir defender as propostas que é tirado, né, nas conferências. Então, a gente pede aí, é uma coisa que a gente está pedindo, aí a população começar a participar agora, no dia 27, 28, porque dessa conferência, que, na verdade, todos os municípios têm que realizar agora. Para que os recursos cheguem na sua cidade, tem que ter conferência. Se o governo municipal não estiver fazendo, as entidades de classe podem realizar essas conferências, né? Então, peço aí a que as pessoas que estão nos assistindo participem. Vai ser uma conferência importante, que é onde vai defender propostas para Pelotas, melhor para qualquer cidadão, e os bairros estão incluídos, né, a cidade inteira está incluída. Francisca, eu quero te fazer uma pergunta em relação ao Conselho da Mulher. A gente vê aí que tem muitas mulheres, né, sendo assassinadas pelos seus companheiros. Quais as violências que têm acontecido em relação à mulher? Olha, agora, falando um pouco do Conselho Municipal de Direitos da Mulher, a nova recomposição foi eleita há muito pouco tempo, a gente tomou posse há muito pouco tempo, né? Eu represento o GAMP, que é o Grupo Autônomo de Mulheres, dentro do Conselho, né? Então, nós temos também representação do Fragete, que é uma associação de bairro, temos representação do CEPERS e da Liga dos Blocos e Cordões de Rua. Então, essa é a coordenação, né? Essa é a coordenação hoje do Conselho Municipal. Bom, a gente tem enfrentado aí na verdade, é uma onda, nem é onda, mas a gente já trata como uma epidemia de feminicídios e de violência, né, e múltiplas contra as mulheres. Então, dentre as inúmeras violências, está a patrimonial, violência psicológica, também a gente tem, obviamente, os abusos, né, abuso físico, abuso mental também, né, e também que tudo isso acaba culminando no feminicídio, no assassinato, no feminicídio. Então, se discutir isso, né? Quando tu pergunta assim, mas para que as pessoas perguntam, né? Para que conferência? As conferências são mecanismos importantes para a gente discutir tudo que dentro de segmentos diversos, mas tudo que acontece que é a nossa vivência, o nosso cotidiano. Então, agora a gente vai discutir lá na Conferência das Cidades, as mulheres fizeram uma conferência, e a gente colocou a questão do transporte público, a questão da moradia, enfim. Isso são ferramentas importantes também no combate à violência contra as mulheres, né, que tem aí um número grande, mas também a gente está aí em Pelotas com a Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres. Então, isso é uma grande conquista, é um grande passo que também foi aí durante muito tempo uma reivindicação dos movimentos e do Conselho Municipal de Direitos das Mulheres. Então, hoje a gente já tem
a secretaria constituída. Claro, com um contingente ainda menor do que gostaríamos, mas temos aí a perspectiva que nos próximos anos, né, vá aumentando o contingente de mulheres atuando dentro da secretaria. Temos aí também várias entidades que se mobilizam em prol, né, de direitos das mulheres. Temos o Conselho Municipal atuante, né, o Conselho Municipal de Direitos para as Mulheres. Nós temos o CRAM, que é o Centro de Referência de Atendimento à Mulher. Na verdade, Pelotas tem uma rede que hoje ela é referência no Brasil. Só que, obviamente, essa rede precisa de investimento, precisa de cuidado, e principalmente precisa de servidores, né? Precisa aí que seja abastecida, ela precisa ter uma robustez para poder atender as mulheres, né? E também é uma política que ela é interligada com todas as secretarias. Então, é uma rede, esse enfrentamento, e o Conselho luta muito por isso, né? É que seja uma rede interligada, né? Então, quando a gente coloca lá e fala de enfrentamento contra a violência das mulheres, né? De combate à violência contra as mulheres, a gente fala também da atuação da Secretaria de Saúde, da Secretaria de Assistência Social, da Secretaria de Educação, na verdade, da Secretaria de Igualdade Racial, na Secretaria de Esporte, de Tecnologia, enfim, de Justiça, principalmente, né? Então, é uma rede que ela precisa ser interligada com todas as secretarias, né? Isso é um fato. E o Conselho luta por isso. Lutamos também, estamos aí na luta, que foi também já firmada, né, reafirmada com essa nova coordenação, que é a Delegacia de Atendimento à Mulher 24 horas, né? Porque não diante dos dados que a gente tem, né, do Observatório Municipal e também de observatórios como nós outras, e, enfim, de gêneros, e que trabalham com a observação dos dados e levantamento dos dados, né, dessas violências, que funcione, a Delegacia de Atendimento à Mulher funcione em horário comercial. A gente sabe que a maioria das violências, o grande número de violências acontecem também durante a noite e a madrugada, né, onde as famílias estão reunidas, né? Então, é aí que acontecem o número maior, mais expressivo de violências. Então, é preciso que essa delegacia funcione 24 horas. Nós também, no Conselho, a gente vem tendo várias parcerias que foram reafirmadas, estão sendo reafirmadas, como, por exemplo, com o Ministério Público. Então, a gente firmou na gestão passada essa parceria e reafirmou agora, nessa gestão, a parceria com o Ministério Público, porque, como eu disse, nada funciona isolado ou sozinho. A gente funciona dentro de um conjunto. Também, dentro do Conselho, para quem não conhece o Conselho Municipal de Direitos da Mulher, ali, dentro desse conselho, tem várias instituições. Tem a OAB, tem a Patrulha Maria da Penha, né? E tem outras instituições que as secretarias estão dentro ali do conselho também. Então, o que facilita essa cobrança e também essas devolutivas enfim, de ações, né, que a gente vem realizando. Nós também temos uma preocupação de fazer as nossas plenárias, que são mensais, descentralizadas. O que é uma plenária descentralizada? Por exemplo, o PACAF pode ser, e já é também uma parceira nossa, né? O Fragete, a gente já fez lá no Fragete, vamos fazer de novo lá no Fragete, com as mulheres do Fragete, com outras associações que quiserem, estamos abertas também, é só mandar a proposta e a gente organiza a plenária lá
no teu bairro, na tua comunidade, na tua associação, que isso é muito importante também, né? E o que que a gente faz nas plenárias? A gente tem uma pauta, geralmente, que é disponibilizada antes, e na hora também surgem pautas que são específicas daquela comunidade, daquele local, e aí a gente vai discutir, então, além das nossas, que já estão ali colocadas, a gente também discute as especificidades daquele local, daquele território. Então, isso também é uma grande conquista, um grande avanço, né? A gente encontrar as mulheres onde elas estão, né? Não fazer só no centro, no perímetro central, que a gente sabe que a realidade hoje das mulheres é bem difícil, que além de ter filhos, é o trabalho, que é uma jornada, enfim, desumana, que muitas vezes a gente faz, né? Ou se não é o dinheiro também do ônibus, né? Que a gente não tem para estar se deslocando toda hora, e enfim, né, até que é o perímetro central. E em relação ali, tu falou em dados, qual é as denúncias que mais chegam para vocês do Conselho da Mulher em relação ao abuso, à violência com as mulheres? É abuso sexual, violência patrimonial e também abuso emocional. É o que mais chega, o que mais a gente tem recebido, assim. E além, é claro, da violência, aquela violência física, né, que é a mais expressiva. Então, a gente encaminha, acolhe, a gente faz o acolhimento, escuta aquela mulher, o que ela tem, enfim, para relatar, e muitas vezes não é a vítima que vem diretamente, mas sim pessoas ligadas a familiares, enfim, que vêm fazer a denúncia, e a vítima vem depois, né, posteriormente. E a gente recebe, a gente tem ali o nosso Instagram, a gente também tem um e-mail, né, que está ali no Instagram, a gente tem divulgado sempre, né, as nossas plenárias, e a gente faz esse acolhimento dessas denúncias. A gente encaminha diretamente para o CRAM, né, que é o Centro de Referência de Atendimento à Mulher, ali na Dom Pedro II, Dom Pedro, bem central ali, bem em frente à nova farmácia que tem, que abriu, né, ali na esquina. Não sei se pode falar da farmácia Panvel, que abriu ali na esquina. Então, é quase em frente ali, tem uma ferragem na mesma calçada. Então, o centro de atendimento à mulher a gente encaminha, e também o centro de referência, né, de atendimento à mulher tem ali, já fica na própria Secretaria de Política para as Mulheres, então a Secretaria também atua. E também, paralelo a isso, a gente também tem outras parcerias, outros parceiros, e em conjunto com a Secretaria de Política para as Mulheres, que é o atendimento jurídico, né, que também acontece ali naquele espaço. A professora Karina, da Universidade Federal de Pelotas, tem um projeto de extensão muito importante, que é mobilizar o direito e o acesso à justiça, né? Então, a professora Karina é muito parceira, as alunas muito comprometidas, né? Todo o pessoal que participa do projeto, muito comprometido. Então, as mulheres, está ali toda quinta-feira, então as mulheres também têm esse auxílio ali. Então, e a gente faz esses encaminhamentos direto, e também continuamos acompanhando os casos, mas o que mais é relatado hoje, porque as mulheres estão entendendo mais o que é o abuso. E a mulher muitas vezes não denuncia, porque ela fica refém, porque depende do salário, depende da alimentação, e ela muitas vezes ela se acomoda, né, de ser espancada, e não leva para frente, não procura os direitos que ela tem. Né? Muitas vezes, na verdade, é em função desse abuso psicológico, porque primeiro, o que a gente orienta, assim, no primeiro grito já sai fora, né? É namorado, é ficante. Se gritou a primeira vez, vai gritar sempre, e vai evoluir, esse grito evolui.
né? Ele evolui para outras formas de violência, que não é uma briga que a gente tem cotidiana, porque às vezes, obviamente, quem convive junto acontece, né? A gente não concorda o tempo inteiro, mas o que não pode o que a gente tem que saber diferenciar é o que é aquele desentendimento cotidiano e o que é violência, né? Como tu bem falou, muitas vezes as mulheres elas não denunciam porque dependem financeiramente ou acham que depende financeiramente daquele camarada ali, daquele cara companheiro, né, enfim. Então, ela acha que depende e não tem condições nem forças de sozinha manter uma casa. Mas o que a gente vê depois, conversando com essas mulheres, é que elas subsidiam a casa, né? E o abuso psicológico ele é tão grande que ele te faz refém e faz acreditar que ele é que provém a casa. Então, a gente hoje tem uma casa também, porque dependendo do caso, obviamente, né? Tem uma casa de acolhimento, no tem caso, a casa, um abrigo, né? Isso, tem a casa de acolhimento às mulheres, tem atendimento psicológico, tem vários recursos que a gente que são orientados, né, e são ofertados para aquela mulher que procura ajuda, né, e isso é importante porque saber que ela pode romper o ciclo da violência, a gente sabe que é difícil, a gente sabe que muitas vezes esse agressor ele é protegido, né? Ele é protegido porque todo agressor ele não ele tem um perfil, né? Ele tem um perfil. Então, muitas vezes as pessoas não acreditam naquela mulher que já voltou inúmeras vezes para aquela situação, né? Saiu da situação, voltou para a situação, mas isso também faz parte do ciclo de violência, né? Então, por isso que é tão importante ter aí o acompanhamento psicológico, o apoio jurídico, né, o atendimento jurídico e também as orientações necessárias e que ela siga sendo acompanhada e siga, né, também colocando seus filhos em segurança, né? Porque muitas vezes é isso. Tem também, porque aí já a violência nunca é só direcionada à mulher. Ela também se estende aos filhos, né? E isso claro, aí por medo, né? Ela acaba sempre recuando para proteger os filhos, enfim. E é importante ela saber que também as crianças vão ser protegidas, né? As crianças também vão ser acompanhadas. E isso é também uma força integrada entre os conselhos que a gente está estruturando e vem estruturando ao longo do tempo, né? A gente tem o conselho da infância e adolescente, né? A gente tem conselho tutelar e é uma rede que a gente vai procurar cada vez mais estabelecer essas parcerias para a gente poder acompanhar de perto os casos e também fazer um acompanhamento direto dos trabalhos, né, que estão sendo feitos, né, no que tange aí o enfrentamento à violência. Agora eu vou entrar numa pauta, eu acho importante, né? A Francisca é assessora de uma deputada federal. Também, é o meu trabalho. Qual é assim, aí vamos tocar no mandato da deputada que tu acompanha há muito tempo. Qual é as propostas que ela tem em relação às mulheres? Porque eu sei que é Daiane, né? Isso. Daiane é deputada federal do PCdoB e ela tem trabalho também direcionado aos movimentos sociais e à mulher também. Então, gostaria que tu também, aproveitando esse espaço, eu também gostaria, e o pessoal que está nos assistindo, conhecer um pouquinho, né, qual é as propostas, qual é os projetos de lei, alguma coisa que ela fez como deputada federal para as mulheres.
Tá, só vou colocar aqui uma coisa que é importante, assim, a atuação dos conselhos, os conselhos, eles são apartidários. Sim. Então, a gente tem uma diversidade enorme de mulheres que atuam dentro dos conselhos e pensam partidariamente, politicamente, de uma forma diferente. O que nos une é esse combate às violências, ou o acesso à saúde, ou o combate ao racismo, sim, enfim. Isso é um ponto importante. O meu trabalho, sou secretária parlamentar federal de uma deputada chamada Dayana Santos. A Dayana é de Porto Alegre, ela é do partido do PCdoB, né? E ela tem uma atuação muito forte na área de mulheres, saúde. Ela é uma sanitarista, né? Ela trabalhou anos e anos e anos com a população em situação de rua, né? Então, também ela tem trabalho direcionado às mulheres, enfim, porque ela trabalha além de ser sanitarista, ela é atuante dentro dos movimentos de mulheres. Então, uma das, assim, tem várias, né, políticas que ela já desenvolveu, mas uma atuação que está sendo desenvolvida forte é a redução da jornada de trabalho, que é o projeto de lei 67/2025, e é voltado também, tem uma especificidade nesse projeto de lei, que é voltada ao comércio. O comércio, a maioria, são mulheres que atuam, né? Então, tem essa especificidade dentro do projeto de lei. Outra é o sacolão, que é a comida na mesa. Mas é de uma forma digna, na verdade, né? A gente tem uma parceria aí com a Conab, e tem parcerias fortes, né? Que essa distribuição, ela é também ela é olhada de acordo com a realidade daquele território. As pessoas podem escolher o que querem levar para casa. E isso é dignidade. E isso também é uma forma de colocar e revitalizar e reafirmar, né, que não é aquela... tu pega um sacolão e muitas vezes não é a tua realidade aquela comida que vem para ti embalada daquela forma. Não, a pessoa vai poder escolher o que ela, né, precisa no momento, né? O que a família consome, né, na realidade, o que vai precisar. Nós temos também um outro projeto de lei, que é o 68/2025, que trata sobre a violência política de gênero. Então, esse projeto de lei 68/2025, ele também estende, na verdade, a proteção, ele é uma reformulação, e ele estende a proteção também a lideranças comunitárias, né, que também são atingidas, né, por essas violências, e a gente vê aí durante, né, os noticiários aí, o Brasil, ele vem também nessa crescente de violências direcionadas às lideranças, né? Então, a gente tem esse projeto também específico voltado também para as mulheres. E também da valorização da renda, né? Enfim, porque eu não coloco assim como simplesmente como uma valorização ali de fazer um cursinho e deu. Não, é que essa mulher tenha autonomia financeira. Então, e isso é muito importante quando a gente fala de enfrentamento às violências, né? E principalmente violências contra as mulheres e crianças também, né? Que são assistidas ou cuidadas ou estão sob a tutela dessas mulheres. Então, a gente promover a autonomia financeira é também um compromisso da Dayana, da deputada Dayana, dentro desse contexto. E a cultura,
né? Ela é uma mulher que valoriza e agora recebeu um prêmio da comunidade hip hop também, né? E ela está sempre estimulando a cultura e a cultura dentro dos bairros. Esse também é um foco principal, porque é ali que aquela mãe sabe que o filho está seguro, está se envolvendo numa atividade cultural, ele está desenvolvendo também gosto, de repente, ou da música, ou do circo, ou do teatro, e pode levar a ter até como carreira isso depois, né? Então, é toda a família que se envolve naquele ambiente cultural ali, e a cultura também é saúde mental, é saúde, é também valorização do ser humano, né? E tudo isso, autoestima, né? Então, a gente tem vários projetos nessa linha e no combate ao racismo também. Programa UPACAF, a comunidade, todo sábado a partir das 13 horas. E durante a semana a gente está sempre reprisando aí o programa, levando sempre vários assuntos aí para a comunidade, né? O programa aí tem mais de 25 anos aqui na TV comunitária. E lembrando aí que em breve nós vamos estar em sinal aberto, né? Hoje nós temos no canal 14 da NET, então nós vamos chegar lá no seu bairro, né? Enquanto não chega, você pode nos assistir através da rede social, Facebook, YouTube e outras ferramentas que tem na rede social. Aí você pode assistir o programa da UPACAF e a comunidade. Eu agradeço aí o carinho de todos vocês que estão sempre ligados aqui no canal 14 da NET e na rede social aí. Nós estamos aí já se preparando para entrar em sinal aberto aí. Em breve aí a TV comunitária, qualquer cidadão, qualquer pessoa dentro do seu bairro vai poder. Aí sim vai ficar até melhor a gente fazer o programa aí e levar as informações que a gente tem aí, né? Que a gente vai dando esse espaço. Coisas que o sinal aberto de outras emissoras não oferece esse espaço que a gente tem aqui, que são de 55 minutos, mas que dá para a gente pautar vários assuntos. Isso que é importante, dá a liberdade aí das entidades. Falando aí, né, a UPACAF, ela também, ela tem todos os segmentos políticos, todos os segmentos partidários e pessoas apolíticas, né? O movimento comunitário é isso. Essa semana nós estivemos lá na Vila Princesa, né, numa assembleia de moradores, reativando a associação da Vila Princesa, como a gente tem feito em vários locais que desativaram. O movimento comunitário não é fácil. O pessoal pensa que o movimento comunitário é uma entidade sem fins lucrativos, mas ela funciona como se fosse uma empresa, porque tu tem que declarar para a Receita, senão gera multa, tu tem que... Funciona como uma empresa, mas ela não tem arrecadação. Então, ela faz um trabalho comunitário, mas para ela ter vez de participar de projetos, alguma coisa assim, ela precisa ter um CNPJ, precisa ter um estatuto, precisa ter uma ata, precisa estar organizada. E a gente tem feito em vários bairros aí, fortalecendo o movimento comunitário. Onde está desativado, nós estamos lá buscando alguma liderança para poder assumir aquele espaço, que é importante ter gente para ocupar o espaço. E isso a gente vem fazendo aí durante o mandato da UPACAF. Eu estou no segundo mandato da UPACAF e vamos aí cada vez mais fortalecer o movimento, que o movimento é importante. A comunidade muitas vezes procura lá o seu líder, que não ganha nada, é voluntário, e o próprio vereador ali é beneficiado e muitas vezes não defende os interesses da comunidade. Então, o líder comunitário ele é cobrado muito, como a Francisca é muito cobrada aí para fazer esse trabalho voluntário junto ao conselho. Mas gratificante é a gente poder resolver os problemas das pessoas, é poder ajudar, estender a mão para quem precisa. Francisca, Birinha, quanto tempo a gente tem ainda de espaço, Birinha? 39, temos muito tempo ainda. Temos muito tempo aí, Francisca. Tem algum assunto aí que a gente ainda não discutiu, que tu gostaria de tocar? Tem,
números. Então vamos lá, Francisca, é contigo. Bom, ainda falando sobre as conferências, né, a gente está organizando aí também o Conselho de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra, está se organizando aí para lançar também a Conferência da Igualdade Racial, que vai ser muito importante. É uma organização, assim, também importante dizer que essas conferências não tem dinheiro, a gente quase não tem dinheiro, que é muito difícil a gente fazer uma conferência com pouco, né? Mas está se tentando, está se fazendo, então vai ser lançado aí, já está se organizando, então a Conferência da Igualdade Racial, a Conferência das Mulheres, né? Que a gente também, o Conselho Municipal de Direitos das Mulheres está organizando, juntamente com a Secretaria de Política para as Mulheres, mas importante dizer também que hoje saiu o edital ali da Conferência das Mulheres, dizendo as entidades que se inscreveram e estão participando dentro desse processo da organização da Conferência das Mulheres. E um diferencial nessa Conferência das Mulheres é que a comunidade, as mulheres da comunidade, elas podem se organizar e chamar uma conferência livre. O que é a conferência livre? É aquela conferência que é organizada por qualquer mulher da comunidade, por exemplo, mulheres lá do Fragata, né? Querem fazer uma conferência livre. Essas conferências, elas elegem uma delegada que vai direto, uma delegada não, desculpa, na nossa conferência a gente está tratando como representação. Uma representação que vai direto para a Conferência Nacional das Mulheres. Então, é muito importante, mas tem poucas vagas, né, a nível dentro dessas conferências livres. Então, qualquer segmento de mulheres pode chamar, por exemplo, mulheres da associação comunitária, querem chamar uma conferência livre, podem chamar. E podem acionar também o nosso conselho, que a gente dá todo o suporte ali para mobilizar essas conferências livres. E a partir de 10 a 51 mulheres, já tira uma delegada, que vai direto para a nacional, né? Então, é importante que as mulheres participem, por quê? E tirem... são 7 eixos, né, dentro dessa conferência. Qual é os eixos que tem debatido? Isso, aí todos eu não me lembro, mas a gente vai disponibilizar em breve no Instagram do Conselho, né, das Mulheres ali, e também a gente vai estar divulgando, eu vou passar para ti também, né, e para divulgar para o pessoal os eixos que estão. Mas a gente vai discutir saúde, educação, democracia, moradia, esses são os principais eixos, né? Então, as mulheres podem se organizar, discutir um dos eixos, por exemplo, transporte, né? Quem mora na Guabiroba, mulheres da Guabiroba vão chamar uma conferência livre e vão discutir a questão do transporte, da água, né? Pode também chamar com uma temática, uma conferência temática, e eleger a sua delegada, que vai direto para a nacional, e colocar as pautas que foram discutidas ali na conferência municipal e também discutir na conferência estadual e na conferência nacional. Programa UPACAF e a comunidade. Estamos sempre aí, o sábado, às 13 horas aí. E sabia, Francisca, que nós temos gente que nos assiste no Japão? Ah, que legal. E na Alemanha também. Vou te dizer que eu tenho uma amiga que mora na Alemanha e uma, acho que é Holanda, que elas assistem sempre também. Algumas vezes tem algum assunto que é referente à temática que elas estão mais engajadas, aí eu mando o link e elas assistem também. É bom a gente saber que tem várias pessoas que nos assistem aí. O programa da UPACAF, ele é o primeiro programa da TV comunitária, né? Logo que ela se instalou em Pelotas, foi o primeiro programa que está até hoje, né? Era o UPACAB e passou a ser o UPACAF depois, né? Então,
mas a pauta é sempre a comunidade, né? Então a gente faz, porque nós tivemos que formar nova entidade, fazer uma nova entidade, até para dar oportunidade para as entidades afins, que era só de bairro. O estatuto só permitia que participasse a associação de bairro. Mas hoje ela não, hoje qualquer entidade pode participar, pode ser uma entidade de rádio, né? A Associação dos Deficientes está com a gente, teve alguns que estiveram, a Astradoc, né, que a gente fazia parte da direção da UPACAF, veio a falecer também, que era dos transplantados. O presidente da associação, o ex-presidente da associação, né, que veio a falecer também de Covid, que foi o Paulo Rogério, que foi vereador em 4 meses. Sim, é verdade. 4 meses como vereador e acabou falecendo, era o secretário da UPACAF, né, e a gente perdeu algumas lideranças aí, né, com essa fatalidade aí, essas doenças que aconteceu aí em todo o mundo, né, não foi só no Brasil. Muitas vidas foram perdidas por um descaso de governante, né? Infelizmente, nós tínhamos um governante que não se preocupava com a vacina. É verdade. Que não se preocupava com o cidadão e com a saúde, né? A saúde do brasileiro, né? Então, a gente perdeu muitas vidas por descaso aí, né? E agora, né, a gente tenta levar a nossa vida, né? As doenças ainda não acabou, né? A pessoa não se preocupa, mas as doenças não acabaram ainda. Então temos que se cuidar aí. Você que cuida do seu familiar, que cuida da saúde, né? Vamos se prevenir. Tem agora a gripe aí nesse inverno e que o pessoal tem que se vacinar aí para, né, poder cuidar um pouquinho da saúde. Importantíssimo. Sim. Francisca, o espaço é para ti aí, tu pode falar, porque ainda acho que nós temos alguns minutinhos ainda, né, para ti poder, né, passar a ideia aí como mulher, como conselheira, como atuante, né? Então, também eu fui há pouco tempo, né, na Conferência Nacional do Meio Ambiente. E nessa Conferência Nacional, nós também formamos um movimento com protagonismo de Pelotas, né, de mulheres aqui de Pelotas, que discute a questão de territórios e também da população negra. E isso é muito importante, porque fomos recebidos, inclusive, pela ministra, né, do Meio Ambiente, que nos recebeu e acolheu. Nós também temos um manifesto que fala dos territórios e estamos mobilizando para ser recebidos, né, integrantes do movimento lá em Brasília, nos ministérios. Mas eu quero te dizer que essa conferência do meio ambiente, ela vem interligar também todas as outras, porque se discutiu cultura ambiental, se discutiu a questão dos territórios, se discutiu o direito à cidade e a forma com que o meio ambiente está interligado no dia a dia dessa cidade, né? Pelotas é uma cidade esponja, é uma cidade que tem vários pontos, né, que são importantes para a retenção de água. E se a gente começar a fazer enfim, de pensar a cidade sem um planejamento específico ambiental, vai ser muito difícil, porque a gente está aí em meio a uma crise severa climática, né? Agora a gente tem aí vários órgãos, inclusive a prefeitura tem uma secretaria específica para discutir isso, a questão da emergência climática, né? Que vai a gente vai ter que conviver com ela, né? Agora a questão, qualquer chuva já alaga cidades, né? A gente tem que ter um planejamento de contingência, saber onde a gente vai ir quando acontecer uma catástrofe, enfim, né? Naquele bairro, naquele espaço, né? E a gente também tem que saber como e de que forma vai acionar a Defesa Civil, né? Então, uma das coisas que mais me chamou a atenção dentro dessa conferência de meio ambiente é a discussão das
cidade, do planejamento e dos planos de contingência de cada município, que são voltados também para não só salvaguardar a vida, né, dos seus habitantes, mas também de preservar o que já tem e também de fazer a manutenção de um plano de avanço mesmo ambiental, né? Que a gente possa ter, por exemplo, hoje em Pelotas, uma das questões que são mais preocupantes é a falta de banheiro, né, nas comunidades. Então, eu fui, inclusive, com uma dessas pautas, né, para a Conferência Estadual de Meio Ambiente, que era a questão dos banheiros secos, né, que são essenciais. Quem não sabe, procura aí, dá um Google e procura o que é banheiro seco. E isso, na verdade, leva dignidade para muitas casas que não têm água, que não têm ainda o saneamento básico. O saneamento básico é uma luta de anos dentro, acho que desde o início de que se estruturou o saneamento básico em Pelotas, vem tendo essa luta, né? Laranjal ainda não tem 100% e traz inúmeras doenças que a gente sabe bem como é tanto no inverno como no verão, né? Então, é importante discutir, fundamental essas coisas, essas pautas, enfim, serem interligadas. E a gente vê que Pelotas, e depois que aconteceu o clima climático aí da enchente que aconteceu em Porto Alegre, eu fui que fui atingido. Fui para um evento em Porto Alegre e acabei ficando todo aquele tempo que teve a enchente em Porto Alegre sem poder sair de lá. Eu geralmente fico nos hotéis ali perto da rodoviária. Sim. Só que eu fui para uma casa de um amigo, né, que era no alto, então não fui atingido. Mas eu estaria nos abrigos lá, né? Fiquei preso em Porto Alegre, que não tinha como sair, né, e sempre acompanhando as notícias. Era um clima de guerra, né? Era um clima de guerra em Porto Alegre, e aconteceu também, atingiu um pouco Pelotas também, que foi ali na Z3, ameaça, né, de atingir os bairros ali da zona da Várzea. E o que eu vejo agora em Pelotas, na parte do meio ambiente, é a questão das construção que estão em cima de banhado, aterram ali e constrói. É um transtorno perigoso para a nossa cidade. Eu vejo ali pela Várzea, ali, que foi construído em banhados, né? Isso aí é um grande problema. Mas, Francisca, nós temos aí, eu acho, uns 3 minutos ainda, né, Beirinha? 3 minutos para encerrar o programa, né? Eu vou deixar aí para ti, né, falar mais alguma coisa rapidinho para a gente poder encerrar o programa. Então, quero agradecer muito a oportunidade, a UPACAF, assim, parceira, muito parceira. Quero contar agora ainda mais com a UPACAF e o Conselho da Mulher, né, o Conselho de Participação da Comunidade Negra, o Conselho de Cultura também. A gente está sempre aberto aí à participação e está dentro da comunidade. Isso para nós é importante. E também falar que estimular as pessoas a participarem, porque uma das coisas que é fundamental é que todas as pessoas tenham a oportunidade de colocar suas pautas, reivindicações dentro dessas conferências que demoram a acontecer de 4 em 4 anos. A Conferência das Mulheres, por exemplo, 10 anos que a gente não tinha. Então, aproveitem para ir discutir Conferência da Cidade, para discutir os problemas da cidade. Então, o teu bairro, a tua rua, tem que estar representada. Tem que estar representada nesse espaço. Não é outra pessoa que não mora lá que vai saber o que tu vive. É tu que vai saber o que tu vive, né? Então, participa, né? A gente tem aí a UPACAF que está sempre estimulando e chamando a participação. Vai e participa. Não adianta a gente achar que depende ou existe um salvador.
quem salva é a gente mesmo, é o coletivo reunido e mobilizando para que seja resolvido aqueles problemas, né? Então, te chamo, na Conferência das Mulheres, Conferência da Cidade, Conferência de Igualdade Racial, vai, leva a tua pauta, discute, coloca, né? E isso que é importante, que a gente saiba que a participação, só a participação coletiva é que vai mobilizar e mudar alguma coisa, que não existe Salvador, mas que existe um trabalho de mobilização coletiva. Muito obrigada. Programa UPACAF e a comunidade. Agradeço o carinho de todos vocês que estão nos acompanhando pelo canal 14 da NET, pelo YouTube e também o Facebook. Agradeço o carinho. No próximo sábado a gente retorna com mais um programa e mais convidado aqui para tratar assuntos da comunidade. Ficamos por aqui. Próximo sábado a gente retorna com mais um programa UPACAF e a comunidade.